Olá, gente, tudo bem? Então vamos discutir agora um pouco as métricas de regressões, certo? Então, quando a gente faz uma regressão, né, ensina a máquina a aprender sobre um número, o valor de um número e como é que ela pode predizer aquele número, a gente tem algumas métricas para entender se ela fez esse trabalho certo. Então, são três métricas principais, né, que tem à disposição no pacote Carrot, e são métricas suficientes, de maneira geral, para trabalhar essa avaliação. Então, é o erro médio absoluto, que é a média do módulo dos resíduos. Né? Então, a gente precisa aplicar um módulo antes de tirar a média, porque senão vai dar zero. Né? Os resíduos, eles tendem aí, né, a soma deles ser zero. A raiz quadrada do erro médio, então ao invés de botar o módulo, a gente eleva ao quadrado e depois tira a raiz. Essas duas estatísticas, elas têm como semelhança, né, que elas estão na mesma escala da variável de interesse. Então, quando a gente vê um erro de, por exemplo, 16, a gente sabe que está na mesma escala, né, da variável originária, então não muda a escala. Eles são orientados negativamente, então quanto menor, melhor. A gente quer um MA e um RMSE pequenos. E qual é a diferença? O RMSL capta melhor a variância dos erros. Então, dentro daquele dilema, daquele problema viés-variância, o RMSL capta melhor essa dimensão aí da variância. E o MA ele é mais simples, ele capta melhor a parte do viés, ele é mais fácil de interpretar, né? Porque você tem uma noção aí, se fosse 16 pontos, que é mais ou menos 16. O RMSL tem uma variaçãozinha, uma vez que ele vai captar a variância, certo? Eu vou fazer uma demonstração que vai ajudar vocês a entenderem melhor, mas antes disso eu vou para o última estatística que a gente usa, que é o R quadrado, né? O coeficiente de determinação. Então é a quantidade da variância que é explicada pelo modelo. Quem já trabalhou aí com regressão linear, esse tipo de coisa na análise mais tradicional, está familiarizado. Então é uma estatística que varia de 0 a 1, né? A gente pode entendê-la como porcentagem, então 72 identifica, né, e indica que 72% da variância, né, é explicada pelo nosso modelo e tal, é determinada pelo nosso modelo, e ao contrário dos outros dois, ele é orientado positivamente. Então, quanto maior, melhor, certo? Eu vou mostrar aqui a avaliação dos modelos antes de passar para a exemplificação do MAI versus RMSE. Então, com a função resample do pacote Carrot, a gente vai analisar aqui 4 modelos de regressão, certo? O Enem, Linear Model, então se você não acompanhou, volta no vídeo na aula de regressão com validação cruzada que você vai acompanhar, a árvore de decisão, a floresta aleatória e o AdaBoost. Então aqui ela vai criar, né, nessa linha 20, cria 10 amostras para analisar esses modelos, e aqui na linha 23 a gente tem esses modelos. Por que tem mínimo, mas porque foram 10 amostras. Então, a gente tem aqui a estatística calculada, né, para cada uma dessas. Então, vamos interpretar com base na coluna de média. Então, qual é a média da média do módulo dos resíduos, né? Então, 16, né, ponto 7, 16,9 para a regressão linear, 18 para árvore, 15,4 para floresta aleatória, 16,6 para o AdaBoost. Então, isso quer dizer aqui que a gente pode esperar um erro de 16 pontos a mais, 16 a menos, 15, até 18, dependendo do modelo que a gente usar, tá? Lembrando que aqui a predição é para nota. Então, a nota prevista, né, pelos nossos modelos, ela vai ser aí entre 15 e 18 a mais do que a nota real, dependendo do modelo que a gente utilizar. E vejam que aqui o erro quadrático ele sobe um pouquinho, justamente porque ele está incorporando aí a variância, né? Então, ele só vai ter o mesmo valor se a variância aí dos dados dos erros ela for realmente muito baixa, senão ele vai ser sempre um pouquinho maior do que a média do módulo aí dos erros. E por fim a gente tem o R ao quadrado. Então, de maneira geral, a gente vê que o menor erro é da floresta aleatória, assim como o menor erro quadrático, ela tem o maior erro ao quadrado, ou seja, ela tem a maior capacidade de interpretação. Lembrando, para chegar nessas estatísticas, né, a máquina, né, ela, utilizando o pacote Carrot, ela fez 10 amostras e comparou o desempenho médio desses algoritmos nessas 10 amostragens, utilizando o que como base? Né? Utilizando os modelos, né, que foram aprendidos e assim por diante, beleza?
Então, vocês veem aqui as 3 estatísticas e como é que a gente pode obtê-las a partir da utilização da opção Resamples, tá? Então, a gente pode passar os modelos em lista, porque a gente vai ter todos de maneira aí organizadinha. Mas vamos voltar aqui para o MAI e para o RMSE para vocês entenderem como essas coisas são diferentes a partir de um exemplo com dados que são fabricados, mas que eles expressam aí de maneira, vamos dizer assim, eles simulam o que a gente tem em dados reais, ok? Então, o que é que está acontecendo aí? Primeiro a gente vai fazer uma simulação. Então a gente vai repetir 10 valores com 10 casos de valor 2. Então vocês estão vendo aí repetição, né? De 10 casos com valor 2, usando a função repetição. E eu vou plotar isso já direto. Então vocês veem aqui ó, que não tem nenhuma variação, né? Aqui na linha 11 a gente vai criar 5 casos com valor 1 e 5 casos com valor 3. Então vocês veem que alguns casos estão mais aqui embaixo, outros aqui em cima, no plot aqui no quadrante inferior direito. Por fim, a gente vai criar o mais com a maior variabilidade, maior variância possível na linha 12. Então a gente tem 8 casos de 0 e 2 casos de 10. Perceba que a soma aqui, né? 2 vezes 10 é 20, né? 1 vezes 5, 5, 3 vezes 5, 15. A soma é 20 de novo. 0 vezes 8, 0. 10 vezes 2, 20. A soma é 20 de novo. Então, vamos aqui embaixo criar uma matriz que ela vai calcular na mão justamente esses erros, tá? O erro médio absoluto e o erro quadrado, certo? Então, vamos calcular isso aqui e vamos trazer essa matriz já com tudo certinho. Então, perceba que nos erros 1, ou seja, o erro com baixo desvio, né? Ele vai considerar aí a média, justamente a gente tinha conversado, né? O erro médio absoluto. Então vai dar 2. No segundo erro vai dar 2 de novo, que a média é a mesma, como a gente viu, né? 20 dividido por 10, grosso modo. E 2 de novo, novamente, 20 dividido por 10 casos. Mas o RMSE, justamente porque ele é sensível, né? Ao quão variados estão esses erros, né? A variância que eles têm, né? Ao quão distantes, dispersos eles estão, vocês veem que há uma mudança aí significativa, certo? Então, o RMSE do primeiro caso aqui, né, quando os dados estão bem juntinhos, vai ser 2, então é igual ao MAI. Com os dados começando já a ser separados, né, a gente tendo aqui 5 casos com valor 1 e 5 com valor 3, o RMSE já vai dar 2,23, então ele já se separa do 2. E quando a gente tem aqui a maior variância, né, 2 casos de 10 e o resto de 8, o RMSE ele vai dar lá em cima. Então ele vai incorporar muito mais esses erros. A gente também pode ver aqui, apenas para fins de qual é o desvio, né? Então no erro 1 a gente tem desvio 0, no erro 2 a gente tem desvio 1,5 e no erro 3 a gente tem um desvio de 4,2, certo? Então apenas outra forma, né? A gente viu aqui o gráfico, já dá para entender que eles têm uma variabilidade, né, grande. E aqui, usando desvio padrão, a gente confirma que eles têm aí uma variância grande, certo? Essa variância ela vai ser percebida no RMSE e não é percebida no MAI, ok? Então, sempre que você tiver aí um problema de variância, lembrando que a gente conversou bastante na aula teórica, né, sobre o dilema, o problema, né, o paradoxo viés-variância, é melhor você julgar com base no RMSE, porque ele capta melhor essa característica dos erros, ok? É isso, gente. Qualquer coisa, deixa um comentário aí no nosso vídeo no YouTube, ou se você estiver fazendo curso com a gente na pós-graduação em Ciência Política, ou em outra pós-graduação, ou curso sequencial, na CEPLAG, por exemplo, deixa um comentário lá no Classroom. Um abraço.